Então agora a gente vai falar sobre projeções estereográficas. Então, qual que é a ideia da projeção, né? Qual que é o sentido de se ter uma projeção? A ideia é que você projete planos e linhas em uma esfera. Mas a pergunta que surge daí, então, é por quê? Por que que alguém fez isso, né? Por que que a pessoa está assinando para fazer e fez só para complicar a nossa vida? Na verdade, é o contrário, né? Ela fez para facilitar a nossa vida, porque a projeção ela permite fazer várias coisas. Entre essas coisas, medir ângulos entre planos e linhas. Aí você vai me dizer que você consegue medir isso no afloramento, e realmente você consegue medir ângulos entre dois planos e duas linhas, muitas vezes. Mas o que acontece? Como é que tu vai medir um ângulo, um plano de um afloramento, medir o ângulo que ele faz com outro afloramento distante? Aí você não vai conseguir fazer isso. Então, por isso que o estereograma ajuda nisso também, que é correlacionar dados de diversos afloramentos. Além disso, você consegue, através de planos, calcular eixos de uma dobra, eixo e plano axial da dobra, como a gente vai ver também no curso, e várias outras aplicações que se seguem, né? O importante é só mostrar que tem um sentido em tudo isso, né? Não é solto no espaço. Então, a gente já viu em aula um estereograma, né, com figuras, o que se espera, né? E a ideia desse vídeo é justamente tentar trazer uma visão um pouco diferente, um pouco uma complementar, né, do que seria. Então, a gente traz um estereograma mesmo, que é uma bola, né? O que é um estereograma? É uma esfera. E o plano, então, vai cortar essa esfera. Um plano que corta essa esfera gera um traço nessa esfera, um semicírculo. A ideia, então, é que um círculo, um plano que passe verticalmente sobre a esfera, deixa eu ver se está bem centralizado, plano que passe verticalmente sobre a esfera vai resultar numa linha. Eu tenho infinitos planos, então vou ter planos que passam por todos os ângulos da esfera até um plano que passe verticalmente a esfera, como você pode ver aqui. No caso, por convenção, a gente usa a parte de baixo da esfera e não a parte de cima, né? Então, teoricamente, se eu girar esse plano para cima, na verdade, o que eu estou fazendo? Eu estou projetando ele para baixo, né? Então, esse plano que sai fora da esfera, na verdade, vai ser o plano que passa para baixo aqui, ou seja, esse plano aqui. Por exemplo. Bom, o que a gente vai fazer, então? A gente vai projetar esse plano na esfera, ou seja, a gente vai riscar a partir do que a gente vê aí em cima, vai fazer um risco na esfera. A primeira a gente vai riscar em preto, por exemplo, essa linha. E aqui você pode ver também que aqui são os azimutes, né? Eu desenhei só os 4 para ficar mais fácil, porque polui muito, eu tentei outro, mas ficou muito poluído. Então a gente tem norte-sul, então o strike desse plano é norte-sul e mergulha, no caso, 90 graus. Então, plano norte-sul que mergulha 90 graus é esse plano aqui. Um plano leste-oeste, por exemplo, é um plano assim que mergulha 90 graus. O plano que passa aqui é um plano que passa entre 0 e 90, então é mais ou menos um plano que passa 45, 90 graus. Então a gente vai usar então o plano norte-sul para nosso exemplo aqui. A gente vai plotar a esfera e a gente vai marcar ali, ó, a gente vai marcar onde essa esfera intercepta o nosso círculo. Então, esse plano norte-sul que mergulha 90 graus resulta nesse risco em preto na nossa esfera. Ou seja, praticamente um risco reto. Bom,
A título de exemplo, vamos botar mais, então, pelo menos 2 planos. Vamos botar um plano que é mais subhorizontal, vamos botar um 45 graus, que é meio caminho. Então, vamos botar o mesmo plano norte-sul, né? Mesmo strike da camada. Por exemplo, se eu botasse um plano com strike diferente, né? Ele seria só diferente, mas vamos botar aqui para ficar paralelo os strikes. Um plano que mergulha 45 graus, como 45 graus com a esfera. A gente consegue ver ali e aqui, faz 45 graus. Então, eu já marquei ele aqui, mas é o plano que vai interceptar a esfera 45 graus, nessa linha vermelha. Então, aqui a gente já consegue ver que tem um plano de 90, anteriormente, está aqui dentro, em linha reta, e o de 45 graus intercepta aqui. Um plano mais horizontal, vou botar então esse plano mais horizontal, com strike norte-sul também, horizontal. Vocês vão perceber que se eu for totalmente horizontal, o plano vai botar em cima do meu círculo, que quer dizer que, por exemplo, planos verticais dão uma linha reta, planos horizontais vão botar sobre o círculo, que é um horizonte, né? Então a gente vai botar aqui com strike norte-sul um plano com um pouquinho de mergulho. Vamos dizer que mergulha aqui 5 graus mais ou menos. Só para a gente poder riscar aqui o verdinho. Aqui sai um pouco fora, né? Deveria sair bem certinho no strike, mas faltou um pouco de habilidade para quem cortou o papel, que no caso fui eu. Mas a ideia é que exemplifique, né? Então a ideia do estereograma é justamente essa, é passar um plano, infinitos planos, ou seja, de 0 a 359, todos os planos possíveis de 0 a 59, todos os ângulos possíveis de 0 a 90, ou seja, descreve todos os planos possíveis que a gente possa botar. Onde esse plano intercepta a esfera, vai dar um risco, um traço, e esse traço, então, é a nossa projeção do plano na esfera. O que acontece? Quando você vai publicar um artigo, ou você vai imprimir teu TCC, ou botar no papel, você não vai enviar um globo para eles, ó, que eu plotei aqui as minhas linhas, tá aqui as minhas linhas plotadas no globinho. Ou você também não vai ficar andando com o globo no bolso se tu precisar, né? Pelo menos, geralmente as pessoas não andam com o globo. Então, o que foi inventado? Foi inventada a projeção 2D, que é projetar essa esfera num plano, que no caso é um papel, né? É uma folha de papel. Então, essa projeção 2D. O que a gente vai fazer com essa projeção? A gente vai projetar. Deixa eu só segurar aqui para ficar mais. Vamos ver se a gente consegue deixar nivelado. É projetar aquilo num plano. Aqueles riscos, aqueles traços do plano na esfera, a gente vai projetar para o plano, a gente vai trazer para cima, como se a gente achatasse e trouxesse para cima. Então, o que acontece? Projetando aquele plano, primeiro então a gente desenha, aqui talvez não fique muito bem desenhado, mas a gente desenha um círculo, né? Círculo primitivo, como vocês viram em aula. Imaginem que isso é um desenho perfeito, círculo perfeito. A gente bota os pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste. Bota aquele cruzinho no centro do estereograma para ajudar a gente a se localizar depois. Então a gente vai projetar, né? Vamos projetar, desenhar aquela linha preta no nosso plano 2D. Ou seja, aquela linha lá embaixo vai ser essa linha aqui em cima. A nossa linha vermelha lá embaixo, agora eu vou desenhar olhando na câmera aqui, eu não sei se eu vou conseguir desenhar perfeitamente. Mas imaginem que eu estou desenhando em cima daquela linha embaixo. É preciso imaginação para o estereograma também, então vamos imaginando aqui, ó. Beleza, então essa aqui é a linha de 40 que mergulha 45 graus, strike norte-sul. Da mesma forma, a linha verde a gente vai projetar ela sobre o plano. Observem que ela é uma linha mais horizontal, então ela vai ficar mais próxima da borda do círculo primitivo. Assim como a linha vermelha vai ficar no meio do caminho, porque é 45 graus, e a linha preta vai ficar perfeitamente uma linha reta, porque é 90 graus. Então, se eu tirar aquilo ali, eu tenho isso aqui. Esse é o nosso círculo primitivo, é o nosso estereograma projetado
de um plano com strike norte-sul 90 graus, um plano com strike 45, strike norte-sul 45 graus de mergulho, e um plano com strike norte-sul e mergulho aqui tá mais ou menos uns 10, né? Ele tá mais que 5, mas vai para representar que é mais subhorizontal. Então, mas aí surge uma questão. Você vai me perguntar, tá, mas olhando de cima, a linha preta encaixa aqui. Mas e se eu olhar assim, ó, atravessado? Daí a linha preta, vou fazer tracejado agora. A linha preta que é ela lá, eu tô vendo ela aqui. E aí, qual que tá certo? Quem tá olhando de cima ou quem tá olhando de atravessado? É uma ótima pergunta isso. Porque, ó, quando eu olho aqui, eu vou ter duas linhas diferentes, dependendo do ângulo que eu tô olhando. E aí que entra um conceito muito bom, que é o conceito de zênite, que eu vou mostrar aqui para vocês. Zênite. O que é o zênite? O zênite garante que a gente está olhando sempre de cima da bola. Ou seja, ele é um ponto no topo da esfera, como vocês viram em alto, e esse ponto é da onde a gente está olhando. E quando a gente olha, a gente sempre olha de cima, que é o zênite aqui. Como aqui a gente pode ver. Então a gente está sempre projetando de cima. É como se você pegasse a esfera, mais uma vez, pegar a esfera, e você fizesse um furo em cima da esfera, que é o zênite. Idealmente um ponto, mas aqui eu fiz um buraco maior, né, para poder tentar colocar na câmera aqui. E aí você pode ver, quando você coloca próximo da câmera, que o risco que passa sobre o risco preto não é o tracejado. O tracejado está mais para a esquerda ali. O risco que passa é justamente o risco do centro, porque é o risco do qual você está olhando de cima, que é o risco que é onde você está olhando, usando o zênite para olhar. Então, por isso que a gente vai sempre olhar de cima. Então, essa linha aqui não faz sentido, essa linha aqui está errada, enquanto a linha preta é a linha certa. Isso é muito importante, para saber que na projeção você está sempre olhando de cima. Bom, agora plotando linhas, as linhas são de mesma forma. Primeiro vamos plotar a linha aqui direto no globinho. Linha. A linha, o que é? A linha é uma linha. E a linha vai interceptar o teu círculo em um ponto, como a gente já viu em aula. Por exemplo, aqui é uma linha que tem caimento de 90 graus. Ou seja, ela gera um ponto. Se eu fosse desenhar aquele ponto, que é essa linha, vai ser um ponto aqui. Vou desenhar um pouco maior, né, para ficar mais fácil de visualizar. O que acontece? Digamos que essa camada vermelha também tem uma linha. E essa linha eu não vou colocar bem reiki 90, eu vou colocar essa linha mais para cá. Por que eu vou colocar mais para cá? Porque isso é bem importante. Eu tenho essa linha. Vou desenhar essa linha. Imagine que é só um ponto, né? Só tá maior para ficar mais fácil de visualizar. E alguém vai me perguntar assim, tá, mas como é que eu sei que essa linha vem de lá e não vem daqui, por exemplo? Por que essa linha não é isso aqui? E intercepta no mesmo ponto ali. Por quê? Porque tem outra coisa muito importante que a gente viu na aula, que garante que todas as linhas, assim como os planos, passem pela origem. O que é a origem? A origem é um ponto imaginário que fica aqui no meio. É um pontinho aqui no meio. Tudo que entrar vai passar pelo meio. Então a linha, ela vai interceptar aquele ponto, mas obrigatoriamente ela vai passar pelo meio. Ou seja, ela vai vir daqui. Então você sabe que essa linha está com esse sentido. É mais ou menos no meio aqui, então vamos ver o sentido da linha. Digamos aqui. Agora falta um pouco de habilidade, mas seria aqui, ó. Digamos que essa linha então está aqui no meio do caminho. 90 mais 45 vai dar 135. Então essa linha tem sentido 135. E o caimento, aqui vai ser difícil estimar de cabeça, mas se o plano tem 45, digamos que essa linha vai ter uns 40 de caimento, mais ou menos. O caimento da linha nunca vai ser maior que o caimento plano, então o máximo caimento da linha vai ser o máximo caimento plano, como a gente vai ver em aula também. Então, pronto, agora para a linha a gente vai fazer a mesma coisa, a gente vai pegar e projetar aquelas duas linhas sobre o nosso plano. Então, de mesma forma, aquela linha lá embaixo, preta, vai ser projetada aqui. Aqui agora ficou mais no meio. A partir de como aquela linha vermelha embaixo vai ser projetada sobre essa linha aqui.
Então, as linhas, assim como os planos, interceptam as esferas e elas são projetadas para o 2D. Bom, isso é uma tentativa de explicar 3D, como as coisas acontecem, como a gente vê em 2D, mas como essas coisas acontecem em 3D, que é o globo. Ou seja, esse globo que está assim, preto, vermelho no meio do caminho e verde mais subhorizontal. No estereograma vai ser uma linha reta para um plano de 90 graus, um ponto bem no meio para um caimento de 90 graus, assim como uma linha mais subhorizontal para um caimento mais subhorizontal mais próximo do círculo primitivo.